Bom, pessoal, vocês pediram num post que a gente fez aqui no YouTube pra gente contar como que nós nos conhecemos. E pra quem não sabe, a gente tá junto, vai dar 9 anos esse ano, agora em abril, dia 18 de abril. Viu como eu lembrei? Mas de casado a gente vai fazer 3 anos. Enfim, no total a gente tá junto desde 2016, que foi o ano que a gente se conheceu e a gente começou a namorar. Muito tempo, né? Nossa, faz bastante tempo e parece que foi ontem que a gente se encontrou pela primeira vez. Então, nesse vídeo a gente vai compartilhar pra vocês como foi esse processo também, né? Fazer meio que uma retrospectiva de 2016 até hoje, porque, nossa, já faz bastante tempo, mas nem parece que foi ontem, né? Exatamente. Então, enfim, também pra você, é um tema, um vídeo assim, que não é muito sobre dinheiro, sobre economia, finanças, porém vocês estavam interessados em saber um pouco mais da nossa vida, né, de como a gente se conheceu, acho que vale a pena gravar esse vídeo. Enfim, se a gente for lá pra 2016, como a gente pode começar essa história? Começa essa história com fevereiro, dia 15 de fevereiro. Volta às aulas. Volta às aulas do ensino médio. Eu estava começando o 2º ano do ensino médio e o Matheus no 1º ano do ensino médio. Sim, tinha saído da 8ª série e fui pro primeiro colegial. Isso. E o Matheus era aluno novo. E alguns amigos dele, assim, conheciam os meus amigos. E no nosso primeiro dia de aula a gente se encontrou. A gente se viu, né? Cumprimentamos, assim, e nada demais, né? Até então. Tranquilo, porque eu estudava em uma outra escola que ela ia passar a ser integral, né? E eu não queria estudar de ensino integral porque eu queria fazer cursos à tarde, enfim, não queria estudar integral e eu mudei de escola. Aí eu fui pra escola da Thalita, né? Tinha um amigo meu que, enfim, você falou já, que foi estudar lá também junto comigo. E ele conhecia umas amigas da Thalita. Aí acabou que nessa rodinha a gente se encontrou, né? Isso. E a princípio, quando a gente se encontrou, a gente não se conhecia, cumprimentou todo mundo. Era um monte de gente diferente, né? Volta Sim. às aulas, pessoas novas na sua sala, pessoas novas na escola toda. Então, pra mim não foi nada demais. Só que ali eu acho que eu já criei uma certa implicância com você, né? Ali, por algum motivo, eu acho que eu comecei eu me interessei em conversar com a Thalita, sabe? Me interessei. Legal ela parece legalzinho, né? Exato. E aí, nesse primeiro dia, qual que foi a questão? A gente se conheceu no final da aula. Então, a gente se viu... Foi no final da aula? Ou foi quando a gente chegou na escola? Eu achei que tinha sido quando a gente chegou na escola. Ah lá, já faz tanto tempo que eu tô não confundindo sei, a história. mas na minha cabeça a gente chegou na escola, fez uma rodinha, conversou ali. E depois, no final da aula, a gente se encontrou de novo a rodinha de amigos lá. Eu acho, não tenho certeza. Entendi. Mas é uma dessas duas coisas. Eu acho que é mesmo, porque a gente combinou que a gente ia junto comprar alguns materiais, que tinha gente que não tinha lápis, caneta, mochila, caderno. Aí o pessoal queria comprar e a gente decidiu ir juntos, né? Afinal, a gente já tinha uma idadezinha que os pais deixavam ir junto e a gente foi numa papelaria pra comprar essas coisinhas que faltavam. Sim, porque a escola que a gente estudava era bem perto do centro, então você dá uma caminhadinha de 10 minutos, já tava lá no centro, onde tinha várias lojas de papelaria e dava pra comprar vários materiais, né? Isso. E nessa a gente subiu lá pro centro. A gente andou até o centro, a gente combinou, né? Os nossos amigos, a gente já tinha falado. Eu falei com os meus amigos que eu ia fazer isso, e o Matheus já tinha falado com os amigos dele que ia fazer isso também. E aí, como os nossos amigos se conheciam, a gente não conhecia ninguém. Eu não conhecia a Thalita. E eu não conhecia ele, também não conhecia os amigos dele, nem nada. Mas os nossos amigos em comum, né? Eles eram amigos em comum, eles se conheciam entre eles. E eles já eram amigos, inclusive. Exatamente. Então, isso que foi engraçado. A gente foi pro centro da cidade, fizemos as comprinhas que faltava, pegamos tudo que precisava. E nesse caminho, a gente foi conversando com o pessoal, se enturmando, tentando conhecer quem é quem. Ah, vocês vieram de que escola, quem, né? A gente conversando. E o Matheus ficou na implicânciazinha comigo. Então, cara, eu fiquei mesmo, ficava né? fazendo brincadeirinha e empurrando tudo a Thalita. não trombando assim, zoando. Ele ficou implicando comigo inicialmente. E eu ficava retribuindo essa implicância, né? A gente ficava brincando com isso, zoando assim. Tipo assim, é uma coisa que eu paro pra pensar agora. A gente não se conhecia, mas no primeiro momento. Parecia que parecia que era amigo. A gente parecia que era amigo, tinha uma certa intimidade, mas não, né? Caramba, bizarro. Mas agora deixa eu continuar contando a história. A gente chegou nessa papelaria, tá? A gente tá pulando uma parte muito importante. Ai, que mentira. Que chegando na papelaria, a amiga dela chegou em mim e falou o seguinte: Matheus, acho que me chamou de Thierry, na verdade. Thierry, o que você acha daquela menina loirinha ali? Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, tô ficando com vergonha.
ela quer ficar com você. Nossa, assim, por que eu pensei? Nossa, alguém quer ficar comigo? Primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula. Na autoescola ninguém ligava pra mim na autoescola. Aí cheguei nessa nova, no primeiro dia a menina quer ficar comigo. Mas eu falei assim, não quero. Paguei de durão. Não quero, eu também não sou assim. Eu nunca quis ser um homem fácil, sabe? Assim, sabe? Qualquer um. Não. Não quero, não. E desde então, até uns anos atrás, eu jurava que isso era verdade. Que a Thalita, de fato, naquele dia, queria ficar comigo. Só que eu descobri um plot twist esses anos atrás. Pode contar. Que, na verdade, essa minha amiga também perguntou pra mim. Só que ela perguntou isso depois. Como se o Matheus realmente... tivesse... então assim, a gente lembra exatamente as situações. Primeiro a gente tava dentro da papelaria. E depois a gente saiu dessa papelaria e foi em outra. Porque não tinha tudo que a gente precisava. Enfim, fomos todos juntos. Dentro da papelaria, da primeira papelaria que a gente foi, ela perguntou pro Matheus. Tava perto do bebedouro, eu lembro até hoje onde a gente tava. E eu não tinha falado nada, eu não tinha conversado nada. Nem um momento, eu nem falei assim, ela é legal, nada. Eu não falei nada. Ela só quis fazer um cupido ali, né? Ela quis ser o cupido ali naquele momento. Ela perguntou pra ele, mas ela não tinha falado nada comigo, nem brincou sobre esse assunto, nadinha. Depois que a gente saiu dessa primeira papelaria, no caminho até a segunda, ela chegou pra mim e falou a mesma coisa. O que você achou daquele menino ali? Ele falou que quer ficar com você. Meu Deus! E ele não falou nada também. Cara, ela foi sorrateira, velho. E adivinha a minha resposta? Eu também neguei. Eu falei, não, que isso? Não, de jeito nenhum, gente, nasci. Mas depois disso, né, acabou que a gente fez esse rolê aí, pegou as coisas na papelaria. Sim. E logo depois a gente foi embora, né? Foi pegar o ônibus, quando foi pro seu caminho. Cada um pegou o seu ônibus e foi pra sua casa. Mas detalhe, a gente morava perto, né? Então a gente... E a gente não sabia até então. A gente não sabia. Aí, depois de uma semana mais ou menos ali, o Matheus, ele me buscou nas redes sociais. Ai, te busquei, mas é verdade. Foi sim, ficou procurando, não achou. Falou com o amigo dele, aí o amigo dele foi lá e pediu o contato pra minha amiga, porque ele ficou procurando de todos os jeitos e não sabia. Ele se esforçou muito. Não foi assim, eu só falei assim, era meu amigo ali, eu falei, fulano, você sabe qual que é o Facebook dela e tal? Eu queria ver, e a gente fazer amizade, eu queria fazer uma amizade. Entendi, aí tá casado aqui. Casado, 9 anos depois casados. Mas, fulano, você tem o Facebook e tal? Ele conseguiu achar o Facebook. Aí eu mandei uma solicitação de amizade. Foi. Né? E aí começou a mandar mensagem pra mim, conversava ali e tal, e a gente ia conversando Só que fora a Thalita ela não respondia tão rápido. Por que você não respondia tão rápido? É que eu não tinha internet na minha casa. E eu só tinha internet quando eu saía de casa, então na cidade tinha ônibus com internet já, tinha Wi-Fi público e também tinha nos cursos que eu fazia um monte de curso nessa época, eu estudava várias coisas diferentes. Curso de espanhol, curso de inglês, curso de não sei o que, muita coisa. Curso técnico, eu fazia um monte de coisa. E aí nesses cursos tinha Wi-Fi lá, aí era só nesse momento que eu respondia a ele. Mas como eu tava ali para fazer estudo ou por outros motivos, então, eu não ficava toda hora respondendo, né? E também, gente, hoje eu aqui apareço, gravo vídeos, mas eu era uma pessoa completamente low profile, não tinha Instagram, não tinha redes sociais, só tinha esse Facebook mesmo, e eu nem postava nada lá, assim. Gente, aí as fotos da Thalita no Facebook, parece que ela era 3 anos mais nova do que ela já era na vida real, sabe? Eu não atualizava mesmo, não tinha essa constância nas redes sociais, né? Nessa época você não era meio low profile, já eu não, sempre já gravava vídeo pra internet. Olha nessa época, porque eu comecei, o primeiro vídeo que eu postei foi em 2013, e a gente se conheceu em 2016, e eu já tava postando vídeos há algum tempo, e eu, gente, gravava vídeos de desafio na rua. Então, Matheus, enfia uma casquinha de sorvete na testa e grita que você é um unicórnio. Sim, eu fiz esse vídeo. Matheus, não é possível que você fez... Sim, eu fiz esse vídeo. Se eu tiver paciência e coragem, eu coloco aqui na edição depois. Eu acho que não vai acontecer. Mas acho que eu não vou colocar. Mas se vocês pedirem muito, um dia eu mostro. Mas enfim, era o oposto, né? Eu aparecia bastante nas redes sociais, tinha Instagram, não sei o quê. A Thalita não usava muito. Eu não era comum. Mas passou ali essa primeira semana, a gente te adicionou no Facebook, a gente começou a conversar um pouquinho. E nessa conversa ali, conversa aqui, a gente descobriu que morávamos no mesmo bairro. Praticamente o mesmo bairro, que era um bairro do lado, assim. Era assim, 3 quarteirões de distância da minha casa para a casa do Matheus. Dava pra ir andando tranquilamente. A gente, nossa, calma aí, então será que dá pra pegar o mesmo ônibus, né? Eu pensei assim, né? É que a gente pegava ônibus diferentes por já ser costume. Então, lá na rua dele passava um ônibus, na minha passava outro. Só que
os dois ônibus passavam em que horários diferentes, né? Isso. Então, um passava antes do outro. Ele sempre pegava o ônibus que passava no horário mais tarde. Sim. Mas depois dessa primeira semana que a gente se conheceu, que eu te mandei mensagem adicionando no Facebook, Sim. a gente continuou conversando na escola, né? Assim, então, dava os intervalos, né? A gente conversava, não sei o quê, uma coisa aqui, outra ali. E, detalhe, daqui a pouco eu conto. Mas, aí, a gente ficou pensativa. Mas aí na escola a gente seguiu conversando durante um bom tempo, né? A gente ficou uns 2 meses... Amigos, assim, mas Isso. bem próximos. Mas a gente começou a se aproximar bastante, Não, né? desde o primeiro dia de aula a gente nunca mais se afastou, assim, parecia que a gente era melhores amigos há anos, assim. E todo mundo de fora percebia uma certa... proximidade a mais. Tipo, vocês estão assim. O pessoal brincava muito, depois de algum tempo conversando, depois de um mês, eu acho, né? Uhum. Tinha muitos amigos que falavam, nossa, eles conversam tão perto, que a gente conversava, tipo assim, olhando muito perto um do A gente outro. ficava perto, assim, igual a gente fica aqui e tudo mais, mas Não, a gente mas- não namorava, é. nada do tipo. Então o pessoal De vergonha, brincava. Dá um pouco de Adolescente, a gente era É. adolescente, pessoal. Eu Nossa. tinha 15 anos, o Matheus também. Né? Apesar de os dois estarem em anos escolares diferentes, a gente tinha uma diferença de idade de 6 meses. Aham. Então, nesse momento aí que a gente se conheceu, eu tinha 15 anos e o Matheus ia fazer 15 anos em abril. Tinha 14. Então assim que no dia que a gente se conheceu em fevereiro, ele tinha 14, eu tinha 15. Sim. Mas em abril em diante, aí a gente tinha a mesma idade. Aí o ponto que eu ia falar é que depois de algumas semanas eu descobri que na minha sala tinha uma certa pessoa que gostava da Thalita. Isso gerou certos burburinhos, mas que isso fica pra algum outro vídeo ou pra nunca. Talvez eu nunca fale sobre isso. Um certo romance da Thalita. Ai, gente, romance não. Ok. Romance não. Chega desse... Romance não. Alguém gostar de mim é diferente de ser recíproco. Não, tudo bem. Vamos seguir o baile aqui. Aí, gente, depois de um mês a gente conversando, tudo... Nesse momento eu já levava a Thalita para os cursos, então ela ia fazer curso de espanhol. Gente, eu ia andando com ela, levava ela, ficava conversando. Lembrando que a gente estudava numa escola que era no centro da cidade, então meus cursos também eram tudo ali perto, era só ir andando até uma Era coisa e outra. perto, mais ou menos era perto. Era mas perto, a gente ia andando de boa. Eu sempre ia andando. É mais E aí de você um decidiu- quilômetro e meio, mais ou menos. Nossa, não. É exagero. 1 quilômetro dá, Nossa, 1 não, acho quilômetro que dá. não dá. Acho Claro que nem- dá, nem amor. isso. Tá com o celular aí pra ver o coisa? Não. Tá, mas depois a gente vê. Mas enfim, nesse momento eu já fazia essas coisinhas e a gente conversava, Gente, começou... Se encontrava mais ainda. Então a gente saía da escola, ficava conversando, esperando o ônibus, pegar o ônibus. Começamos a pegar o mesmo ônibus pra ir pra casa juntos. Aí ele ia pra casa dele, eu ia pra minha, né? Mas a gente pegava o mesmo ônibus, então a gente ficava mais tempo ainda conversando dentro do ônibus. Depois, tinha dias que eu também tinha cursos logo após a aula. Então o Matheus ficava comigo, como ele tava contando, conversando até eu entrar no curso, depois ele ia embora. E nessa, como que era a história que você chegava mais tarde em casa às vezes, Gente. e aí você não contava pros seus pais? Gente, detalhes, vamos lá. Vamos começar por partes aqui. O que acontece? A gente saía da escola 12h20, eu acho, que era o horário que a gente saía. Eu poderia muito bem pegar um ônibus que passava 12h20, chegar na minha casa antes da Zuma, de almoçar, jogar um videogame, ficar de boa em casa. Só que a Thalita, ela era uma menina muito estudiosa, muito ocupada. Então ela saía da escola, ia pro curso de espanhol. Quando ela não emendava, já subia pro outro curso que ela lá na catedral da cidade, na ITEC. Então, em resumo, eu ficava até a tarde, assim, não chegava em casa, voltava da escola bem tarde, porque eu levava ela, ficava conversando, esperava, e depois eu pegava meu ônibus. E o que E acontece? nisso, ele podia 1h estar em casa, mas ele chegava 4h da tarde em casa. Mas isso, E não era desculpa, mas isso não era todo dia. Não era todo dia. Pelo era menos dias- uma vez por semana. Aí, aí eu tinha um pouco de vergonha de falar para meus pais, conversando com a menina, não sei o quê. Sei lá, na minha criação nunca sentia muito essa abertura de falar abertamente sobre isso. Aí eu falava, não, é que o ônibus acabou quebrando ali, aí eu tive que vir andando de lá não sei aonde. Inventava umas histórias assim. Até que um dia, minha mãe me viu vindo a pé de uma direção de onde não passa o ônibus.
Aí eu, nossa, ela me viu. Eu falei, não, o ônibus quebrou. Mas aí não colou muito. Eu acho que ela percebeu que tinha algo. Tinha alguma coisa estranha. Tinha algo acontecendo E ali. o que aconteceu é que o Matheus passou a descer no meu ponto, e depois ele ia andando até a casa dele. Exato. Então assim, a gente ficava mais tempo ainda junto, toda hora. Tipo, você tá, eu descia do ônibus, eu descia junto, levava ela pra casa dela ali, conversando, tá? Ele levava você pra sua casa? Ia muito perto, mas não ficava na frente. Não na frente, que a gente não namorava ainda, né? Isso. Mas, e, gente, a gente não tinha se beijado, tá? Né? Vale lembrar. Vale lembrar. A gente não tinha ficado nada, a gente era amigos muito próximos. Muito próximos, muito interessados um no outro. Muito interessado no outro. Amigos com uma outra intenção já. Era uma amizade muito diferente. Mas a gente não... já tinha interesse um no outro, mas nenhum aceitava muito isso. A gente era meio implicante, Lembrando que a primeira experiência que a gente teve foi: ele quer ficar com você, ela quer ficar com você. E não era verdade. E os dois disseram: não quero. Sim, mas aí nossos laços foram se estreitando, a gente foi conversando mais, passou um mês de aula, um mês e meio, não sei o quê. E nesse momento a gente já estava muito próximo. A gente estava muito próximo. Sim. E aconteceu, você não pode responder agora. Tá. E aconteceu um momento que eu cheguei na escola, tinha uma rodinha de amigos perto do bebedouro. Não. Perto do bebedouro. Cheguei lá, cumprimentei todo mundo e a Thalita fazia uma graça que ela não queria me cumprimentar. Ela não queria me cumprimentar, era cumprimentar todo mundo, menos eu. Ai, que implicânciazinha. Até que um dia a gente não ficava, a gente nunca tinha se beijado, nada disso. Mas até que um dia a gente foi lá e eu fui cumprimentar a Thalita com um beijinho no rosto. Eu não virei muito o meu rosto, mas ela também não. E o que aconteceu? A gente deu um selinho ali no bebedouro na escola, né? Foi bem tipo, sabe o canto de boca assim? E nisso tava a roda de amigos, ninguém viu. Apenas uma pessoa. Uma pessoa. Eu nem sei como essa pessoa tá hoje em dia, cara. Se ele assistir esse vídeo, a gente nunca mais viu. Nossa, tá ventando muito, vai falando aí que eu vou só encostar um pouco. Não sei se a pessoa, né, como que tá hoje, mas se ele assistir esse vídeo, ele fala: eu sabia que eu não tava doido, porque a gente fingiu que nada aconteceu, porque eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque também. Eu fui pra dar um beijo no rosto dele, ele foi pra me dar um beijo no rosto, e acabou que não foi um beijo no rosto. Foi um selinho ali, Opa! Aí... Eu voltei pro meu lugar. E eu fui tomar água? Eles foi tomar água? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ai, meu Deus, eu tô meio vergonhosa. Mas você lembra de tudo? Eu lembro de tudo, cara. Nossa, muito legal. Mas a gente era muito jovenzinho, muito adolescentezinho. Mas é fofo lembrar disso. É fofinho Mas essa história. aí esse amigo, ele ficou assim, ó. Olha eles! Gente! Aí ficou, Gente! pessoas olhou pra gente, ficou sem entender. E taxaram ele de louco, taxaram ele de maluco. Tipo assim, gente, vocês viram? Eles beijaram? Aí o pessoal, o que foi? Acho que eu até saí nessa hora, fui beber água, tipo, saí de perto. Ele foi taxado como louco. Acho que até hoje se conta, ninguém vai acreditar nisso. Que loucura, né? E foi, assim, uma coisa que não foi programada, não era o objetivo. O que? Se beijar? Não era o objetivo naquele momento. Eu não fui pra te beijar. O Matheus falou: eu achei que você queria me dar um beijo. Assim, não! Por que você não virou? Por que você não virou? Começou. Esse é o problema. Esse é o problema. Ok. Mas e aí? Mas a situação é, depois a gente, de 2 meses, né, a gente ficou mais próximos ainda e a gente decidiu começar a namorar, fazia sentido pra nós dois. E a gente começou a namorar e aí eu conversei com a minha mãe, compartilhei com ela que assim, mãe, o menino pode vir aqui, tal dia. E eu já falava pra minha mãe, diferente do Matheus, eu já falava pra minha mãe antes de começar a namorar. Você tava conversando, né? Tem um menino que é assim assado, ele chama Matheus e tal. Ele foi comigo lá no curso. Ele é chato, mãe. Mãe, aí tinha vez que aconteceu alguma coisa, ai mãe, aquele menino lá, Você contava assim irritada, dessa mãe? Eu contava, Ai, que fofinho, cara. Aquele menino é chato, eu vou parar de conversar com ele. Porque eu falava pra minha mãe dos meus amigos, de todo mundo. E pra mim o Matheus, até aquele momento, né, até um certo momento, ele era meu amigo. Aí a minha mãe ela ficava assim, fazendo uns olhares assim pra mim, tipo, Aí o dia que eu contei que ele queria ir em casa, tudo, conversar com ela, eu sabia. Sabia que tinha alguma coisa. Essa história eu sabia que ia dar nisso. Nossa, mas engraçado, né, que se eu fosse contar tudo, daria um vídeo de 50 horas. Aqui a gente tá assim, tem que ser rápido aí. Gente, tem muita coisa, daria pra contar muito. Mas aí eu fui na casa da Thalita, né, meio que conversar com a mãe dela, pedir a Thalita em namoro. E a mãe da Thalita, assim, a minha sogra no caso, ela é muito boazinha, muito tranquila.
Só que naquele dia que eu fui lá, ela fez uma marra, né? Ela realmente tava uma cara de brava, assim. E a gente vez que ela dava risada e ficava séria de novo, eu não tava entendendo, assim. Ela tá séria, ela tá Mas tinha brava. coisa que eu tava falando sério. Ó, você faz isso, você toma cuidado, você não Quais sei são o as quê. suas Que intenções com a esperto. minha filha? Eu lembro até hoje, acho que tinha linguiça no prato pra comer, arroz, não sei o quê. Gente, eu não conseguia comer, eu tava meio nervoso, assim. Aí eu lembro que eu conversei com a minha sogra, pedi até de namoro, não sei o quê. Eu fui embora, não era nem 3 horas da tarde, fui embora antes. Foi assim, à tarde e foi embora. Chegou à tarde e foi embora à tarde. Fui embora, eu tava, não sei, eu fiquei A meio... minha mãe falou, ai, não quer ficar pra jantar? Ah, não dava, né, gente? Tava meio... Caramba, ansiedade a mil ali, nervoso. Mas aí, Aí enfim... depois desse dia, assim, foi tudo mais de boa. E o Matheus foi se sentir mais confortável em É, casa. nesse- Eu fui pra casa dele também, Nesse conversei momento, com a família. minha família já sabia que a gente tava namorando, né? Já sabia. Só que como descobrir... Isso aqui só pra encerrar com chave de ouro. Chave de ouro. Esse é bom. Como descobriram que eu tava namorando Thalita? Eu falava com minha família, com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, sobre... Ah, eu tô conversando com a menina? Não falava. Muito fechado. Acho que isso é muito pela criação, pela cultura japonesa. Com certeza. Matheus morou no Japão, Sim. né? Então tem tudo isso. E eu aprendi, querendo ou não, ser um pouco mais fechado. Hoje em dia, com muita terapia, eu tô trabalhando isso pra conseguir não ser mais aberto. Lá ele, né? Pra ser mais desenvolto na fala, né? Certo. Mas aí o que acontece? Teve um... Agora eu vou voltar um pouquinho, né? A Thalita contou como eu fui na casa dela. Conheceu minha família. Isso. Mas agora eu vou voltar um pouquinho só pra contar como minha família descobriu que a gente tava namorando. A gente saiu pra ir no shopping com um grupo de amigos, né, em comum. E nesse momento, a gente já tava junto, mas nenhum amigo nosso sabia. a gente já tinha dado o nosso primeiro beijo. A gente já tinha, e a gente já tava considerando que a gente tava namorando, mas nossos amigos ainda não sabiam. Isso. Mas aí, beleza, a gente foi lá... Eu lembro até hoje, a gente foi no shopping, Thalita demorou 2, 3 horas pra chegar de atraso. Por causa do ônibus, não sei o quê. Aí eu fiquei lá esperando com um amigo meu, a gente tomou um milkshake e fiquei esperando a Thalita chegar. Chegou, a gente comeu uma esfirra ali, depois foi num parque, fica sentado ali conversando. Nisso a gente conversou e tudo mais, e eu falei assim, você mora perto de casa, minha família pode te dar uma carona, né? Minha irmã e o namorado, era namorado na época, né? Isso. E o namorado dela, tal, não sei o quê. Ah, beleza. Aí o que acontece? A gente tava junto como amigo ali, né? Tipo assim, a gente tava, pra gente tava namorando. Sim, mas entre nossos amigos eles não sabiam disso ainda. Aham. E meus pais e minha família também não. Mas ali, nesse dia, nossos amigos também descobriram que a gente tava namorando. Porque a gente já deu alguns sinais, pegou na mão, ficou junto e tudo mais. E aí, na hora de ir embora, o Matheus falou, a minha irmã te dá uma carona, você tá pertinho de casa, não vai ser de boa. Tudo bem. E aí a gente foi andando pra encontrar o carro da irmã dele. Um do lado do outro, assim, né? E ele pegou na minha mão. Ele Não, quis pegar na minha mão. o que acontece? Mas nessa hora ele quis pegar na minha mão. Não foi, mas aí, tipo assim, eu vi o carro da minha irmã vindo lá atrás. Thalita do meu lado. Falei assim, agora é a hora. Peguei na mão da Thalita e ela ficou tipo... Eu falei, ué? Ela ficou, o que aconteceu? Aí acabou que a minha irmã chegou lá, a gente entrou no carro, ela... A irmã Meu dele Deus! tava, o Matheus tá com uma menina! Eu tinha que tá com a menina! Eu tinha que tá namorando! E o namorado dela, aê, meu Deus, tô namorando! E ficou uma loucura, ligou pra minha mãe. O Thierry tá com a menina aqui no carro, ele tá namorando! Uma loucura, a minha mãe falou que a Thalita no telefone. E foi meio caótico o jeito que a Thalita conheceu a minha família. Aí foi uma alegria, uma animação. Foi. Ao mesmo tempo, e você é da onde? Você não sei o que, um monte de pergunta. Eu fiquei, gente, o que eu faço? É que eu acho que ninguém esperava, porque... Você não era muito aberto de ficar não, contando. Né? Até você hoje. Não tava contando nada. Até hoje eu acho que eu conto mais nos vídeos pra vocês do que pra minha família, de fato. Mas assim foi meio fechado, então acho que foi calma aí, eu não fazia ideia de que ele ia estar namorando, não sei o quê. Sim. Enfim. E é assim que a gente se conheceu, que a gente começou a namorar. E depois disso aí, a nossa história foi só crescendo. Então, a gente começou a morar junto, casamos. Agora estamos já um tempinho juntos aí. Estamos com nossos objetivos financeiros que a gente sempre mostra aqui pra vocês. Vários sonhos em conjunto que queremos realizar. E assim que o casal.com que vocês conhecem aqui, foi criado. O Matheus e a Thalita, é assim que eles se conheceram. E tem muitas outras histórias. Se vocês quiserem mais alguma coisa, se vocês gostarem desse vídeo, eu não faço ideia se vocês vão curtir. Comenta aqui embaixo que a gente sempre lê os comentários. E também o que você pode fazer. Aqui na tela está passando o último vídeo que a gente postou no canal, que compensa você assistir, mas também o canal da Thalita separado e o meu também. A gente tem 2 canais que vale a pena você acompanhar a nossa vida por lá também, né? Ver 2 visões. Exatamente. Então clica no vídeo que está passando aí na tela. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!